O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje o 15º domingo do tempo comum. Gosto sempre de fazer essa referência, esse tempo comum que começou uma segunda parte, poderia dizer um segundo tempo, a partir de Pentecostes, que vai até Cristo Rei no final de novembro, e logo a seguir nós teremos o Advento, que é a preparação para o Natal. Então são 34 semanas. Então hoje nós iniciamos a 15ª semana. No domingo passado nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então houve um intervalo nessa sequência. É claro que celebramos a 14ª semana, mas o domingo teve a precedência a solenidade de São Pedro e São Paulo. E certamente o Evangelho de hoje seria uma sequência de domingo passado, mesmo que não fosse por versículo, mas no pensamento de Marcos, quando ele fala, quando Jesus manda ir pregar. Jesus expulsava os demônios, os espíritos impuros, e isso marcava muito a cabeça daquele povo, que alguns questionavam: quem é esse que até os espíritos impuros obedecem? Como aquele que, domingos atrás, quando acalmou a tempestade, os próprios discípulos perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas que no Evangelho do domingo passado ele perguntou quem era ele, e que Pedro, daqui a alguns 2 meses aproximadamente, volta a esse Evangelho, que Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias. E certamente Jesus, ele dá uma resposta para nós, através dos seus atos, quando vai curando, expulsando os espíritos impuros, ressuscitando mortos e os demais milagres que ele faz. E com isso ele manda também os seus discípulos, como o final do Evangelho que ouvimos, para eles irem e expulsar os demônios. Mas Jesus manda cada um, porque ele primeiro chama, que é a vocação. Vocação significa chamado. E depois ele envia, que é a missão. Nós somos chamados primeiramente pela vida. Quando nós nascemos, nós não pedimos para nascer, mas fomos chamados por Deus, nós nascemos um dia. Depois nascemos pelas águas do batismo, para sermos filhos de Deus, membros de uma família que é a igreja. E depois nós somos enviados. Como cristãos que somos, nós precisamos fazer o mesmo que ele fez e fazer o que ele mandou. Jesus enviou seus discípulos: vocês vão de cidade em cidade, as casas vocês forem, se vocês forem bem recebidos, fiquem ali até a partida. Se não forem,
batem o pé, vão sacudir a poeira, nem leva a poeira dos pés, agarrados nos pés. Mas às vezes a gente só fica nesse, não me recebeu, então tá bom, cumpri com minha obrigação. E aí nós nos acomodamos porque não queremos enfrentar as dificuldades que possam vir contra nós. Ou nós vamos contra elas e aí nós paramos. É preciso insistir. Se nós recebemos aquele recado de Jesus quando na oração, para pedir com insistência, por que para oferecer os nossos préstimos nós não oferecemos com insistência? A gente tenta uma vez só e fala, ninguém quer, ninguém quis ouvir. É preciso nós insistirmos, como uma criança que a mãe vai insistindo para ela se alimentar, não quer, mas tem que alimentar. Tem que insistir para estudar. Assim nós somos convidados para sermos integralmente cristãos, colocar em prática aquilo que Jesus mandou. Jesus não mandou a gente ficar rezando o dia inteiro, louvando a Deus o dia inteiro. Não mandou só rezar. É preciso muita oração, ele falou. Ele rezava ele sem ter necessidade, ele rezava. Mas ele agia. E nós precisamos unir a oração com as nossas atividades. E Jesus, quando fala em pregar, às vezes a gente fica preocupado, né? O que eu vou receber em troca? Os próprios discípulos, através de Pedro, perguntaram. Pedro perguntou, nós que deixamos tudo. Eu digo através dele porque ele perguntou no plural. Nós que deixamos tudo e te seguimos, o que nós receberemos em troca? Se eu tivesse falado, eu deixei tudo de seguir, o que eu vou receber? Mas nós, Jesus falou, vocês que deixaram tudo e me seguiram, receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Só que às vezes nós ficamos preocupados só no 100 vezes mais, contadinho nos dedos. E sendo que Jesus não está preocupado com os bens materiais, tanto que muitos motivos ele mostra que até fala que o rico não entra no reino dos céus, aquele apegado à riqueza, mas a vida eterna ele garante para nós, se nós lutarmos e fizermos a nossa parte, receberemos a vida eterna. E é para isso que nós devemos trabalhar. E para que a gente possa alcançar, não é aquele, o que eu vou receber em troca? O que eu vou levar? O que eu vou buscar? Jesus já prega o desapego. Ele já prega o apego à pregação e não aos bens. Ele fala, vão de sandálias, não levem 2 túnicas, nem dinheiro na sacola. Que São Paulo depois fala, o operário é digno do seu salário. Se eu vou, possivelmente eu não vou morrer de fome por estar pregando a palavra de Deus. Sei que há muitos que são missionários que vivem na pobreza. Há muitos que lutam para sobreviver além da pregação. Do Ayrton falava aqui no sábado passado, quando ele veio para a celebração aqui, ele dizia que na Rússia havia alguns padres que passavam fome, que era o Vaticano que mantinha esses padres. Ainda que fossem mantidos pelo Vaticano, não morreram de fome por causa disso. E às vezes nós pensamos, eu preciso disso, daquilo. Claro que nós precisamos de condições dignas para a pregação do Evangelho. Nós precisamos, já que temos, vamos usar hoje um local que nós pudermos manter, que seja acolhedor, que seja digno para a gente poder fazer uma boa oração, que nós tenhamos uma iluminação, ventilação, sonorização, agora transmissão, seja pela rádio, pela internet, muitas vezes pela televisão. Então nós usamos isso que são meios que nós
vamos descobrindo para evangelizar. Já pensou que eu, nesse espaço todo, minha voz um pouco fraca, eu tivesse que gritar para os lá de fora, na porta, poderem me ouvir? Então nós temos os recursos, vamos usá-los, e quando se fala da palavra de Deus que vamos transmitir, precisamos sempre dedicar mais um esforço para que possa chegar bem às pessoas. Mas no dia a dia, é só o padre que é missionário, que é pregador do Evangelho? Todos nós. Não é que a gente vai pegar uma Bíblia, como Jesus fala para ir de casa em casa, então nós vamos agora de casa em casa. É um meio? É. A gente poder falar para os outros, talvez esperando um ônibus lá no ponto, no meio de um grupo de pessoas? Sim. Mas o que é mais importante é através do testemunho. Eu posso chegar no meio de um grupo de pessoas, eu como padre numa celebração, falar, e depois agir totalmente contrário, propositalmente. É claro que eu sou limitado, sou pecador, sou fraco, posso errar, fazer errado, o contrário, mas se eu faço propositalmente, todos vão falar assim, olha, o padre fala uma coisa e faz outra. Aquele agente pastoral fala uma coisa e faz outra. Esse é o testemunho que nós estamos dando. É isso que nós estamos pregando. Quem nunca ouviu de alguém na sua casa ou de outros, o que adianta você ir à igreja ficar rezando e aquilo se age errado? Quem nunca ouviu? Eu acho que adianta pouco mesmo. Nós precisamos vir, mas que isso seja também como um propósito de mudança, um propósito de conversão, que a missa que eu participo, que eu rezo, ela seja vivida na minha casa e que a gente seja observado como os primeiros cristãos que se reuniam para a celebração pelos que estavam fora. Vejam como eles se amam, quer dizer, faziam bem para os que estavam fora ao testemunhar aquele amor que eles tinham pelos outros. E é isso que nós devemos fazer. O exemplo das primeiras comunidades devem prevalecer na nossa vida, porque senão ele vai ser simplesmente aquele cumpridor de tarefas. Tem que ir à missa, eu vou. Aí fechou tudo durante a pandemia, que saudade das nossas missas. Quando abre, muitos não vêm mais, é claro que alguns ainda se preservando. Aquela saudade foi só de boca. Isso eu não estou falando de vocês aqui, que eu não sei a realidade aqui ainda, mas o que vai presenciando é isso. É hábito, é saudade de fazer uma caminhada todo dia, é saudade de visitar alguém com frequência. Essa saudade, ela não prejudica a gente, não. A saudade é aquela que nos faz, a cada dia, tentar voltar a fazer o que pode. Saudade de pregar o Evangelho? Então eu vou tentar de novo, a não ser que eu não possa. E Jesus pede para que a gente esteja inteiramente dedicado à pregação do Evangelho. E nós ouvimos na primeira leitura Amós, que foi escolhido por Deus para ser profeta, para profetizar. E ele que falou, eu não sou mais do que um cultivador de sicômoro, que era alguma fruta amarga, algum tipo de fruta da época, e cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. Não passo disso, não sou profeta, não sou filho de profeta, mas que certamente ele foi colocado como, vai pregar assim com certa ironia. Você vai pregar, ser profeta lá para aqueles lados de lá, não vem para cá, não. Isso não é incentivar a ser profeta, mas Deus o escolheu. Amós foi o primeiro profeta escritor. E nós devemos ser esse que somos escolhidos por Deus e poder profetizar. A palavra profeta significa aquele que fala em nome de alguém. E se eu falo em nome de alguém que é Deus, estou profetizando em nome de Deus. Unindo profetismo, e tantos, nós temos aqui essa grande figura nos profetas no ato da Basílica, como a mensagem de Jesus, ser evangelizador.
Façamos isso, e aí a gente vai começar a poder dizer que eu estou entrando nos trilhos para ser um verdadeiro cristão. Cristão é seguidor, seguidor é aquele que faz aquilo que o que chama faz também. E aí nós podemos dizer que somos cristãos. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus